Bem-vindos, o meu nome é Teresa Canário, sou Solution Consultant da Infor e venho falar-vos sobre os últimos desenvolvimentos na indústria e aquilo que as empresas podem fazer em termos tecnológicos hoje, no sentido de se prepararem para as fábricas inteligentes e conectadas do futuro. Estes são gráficos que já são subejamente conhecidos no meio industrial, que nos mostram a industrialização ao longo dos tempos, passando pelas várias revoluções industriais, desde a mecanização até à produção massiva eletrónica e até aos dias de hoje, onde as empresas em maior ou menor escala se encontram a implementar as tecnologias da indústria 4.0. Mas é exatamente no ímpeto de implementação destas novas tecnologias que surgem dois novos grandes desafios. Por um lado, as empresas, como disse, ainda se encontram em fase de digestão das tecnologias da indústria 4.0, Data Analytics, Cloud Computing, IoT, etc. E já estamos a passar para uma nova era. Esta nova era que se chama Indústria 5.0 e que traz consigo a sustentabilidade e a produção, a fabricação individualizada como os dois novos grandes objetivos. E falei em dois desafios, este é o primeiro. O segundo é que, de alguma forma, ainda estamos presos ao footprint industrial que nos foi incutido pela indústria 3.0, em que, no intuito de baixar os custos de produção, foram deslocalizadas as indústrias, as fábricas, para países e para geografias de mão de obra barata. E é exatamente dentro deste contexto do footprint, foi exatamente este footprint geográfico industrial da indústria 3.0 que nos levou às atuais perturbações no setor dos transportes e, consequentemente, nas cadeias de abastecimento, que se tornaram um novo normal. Então, todos estamos já familiarizados com este tipo de notícias, em que há uma escassez de matérias-primas na cadeia de abastecimento, há rupturas de estoque de componentes que levam à paragem de fábricas, há filas de espera para desembarcar navios nos portos. Todas estas perturbações no setor dos transportes e que levam às consequentes perturbações na cadeia de abastecimento. Não bastassem estas perturbações, também a escalada do preço dos transportes ao longo do último ano. Se não, podemos dar aqui assim uma olhada neste gráfico, que é de agosto, foi publicado na Financial Times, é de agosto de 2021, portanto um gráfico recente e que nos mostra e comprova a escalada dos custos de transporte por contentor. E a tendência é de se manter, ou seja, de continuarmos esta escalada de subida de custos de transporte. E é exatamente este novo normal que tem levado a repensar sobre o footprint industrial do futuro, no sentido da criação de microfábricas colocadas perto dos seus mercados de consumo, microfábricas inteligentes, altamente automatizadas e colocadas perto dos seus mercados de consumo, perto dos clientes. Mas naturalmente que isto ainda tem muito de estratégia e de futurismo, enfim, ainda é muito uma visão. E para saber qual é o atual estado da indústria, avaliamos o tecido industrial nestas 5 áreas. Então, do ponto de vista de produtividade operacional, verificamos que as empresas fizeram enormes esforços no sentido de reduzir desperdícios, de fazer diminuição de consumos energéticos, mas a recolha destes dados ainda é feita muitas vezes de forma não conectada, ou seja, a coleção de dados ainda é muitas vezes manual. A nível de exigências de cliente, procura do cliente, estamos na era da servitização. Existe uma tendência para a hiperpersonalização, os clientes querem os produtos como um serviço. E também aqui as empresas tiveram que fazer mudanças no sentido de passarem de um produto standard para um produto hiper customizado.
No entanto, esta passagem ainda apresenta grandes riscos ao nível, uma vez mais, da cadeia de abastecimento e também a nível de controle de margens. A economia circular, chamada economia verde, com os seus princípios de sustentabilidade, fazer mais com menos, mas que também veio exigir que qualquer componente, qualquer produto fabricado tenha a sua pegada ecológica, portanto, o seu footprint de CO2, o que vai influenciar naturalmente se o produto é abastecido localmente ou se é abastecido no mercado global. As cadeias de fornecimento tornaram-se altamente complexas e existe uma enorme vulnerabilidade, existe uma enorme falta de controlo das empresas sobre as suas cadeias de abastecimento. A pandemia da Covid-19 foi um excelente exercício para nos mostrar o quão pouco controladas as empresas têm as suas cadeias de abastecimento e em situações de perturbação, como aquelas que temos vindo a assistir nos últimos tempos, a dificuldade que têm de mudar do fornecedor para o outro, não é? Temos uma ruptura, temos uma perturbação na nossa cadeia de abastecimento, não conseguimos assim de um dia para o outro mudar do fornecedor A para o fornecedor B e, portanto, temos que viver com ela. Finalmente, a nível de inovação, automação, controlo, vemos que as empresas têm uma enorme ânsia, estão em pleno entusiasmo na implementação das tecnologias da indústria 4.0, mas uma vez mais, muitas vezes elas ainda não são feitas de uma forma totalmente conectada. Temos, por exemplo, caso de empresas que têm várias fábricas, têm vários sites e que se encontram em pleno processo de digestão e de implementação destas novas tecnologias, de IoTs, 3D, printing, etc., mas que têm diferentes níveis de implementação e até de maturidade nos diversos sites, o que vai naturalmente comprometer os benefícios e muitas vezes até aumentar, durante alguma fase ou durante algum tempo, vai aumentar a complexidade nos processos. E então, é assim que temos um caminho, percebemos que temos ainda um caminho a percorrer rumo à fábrica inteligente e conectada do futuro e que este slide mostra as 6 áreas, digamos, que caracterizam estas fábricas, ou 6 características destas fábricas inteligentes do futuro. Então, são fábricas que estão altamente preparadas em termos tecnológicos para oferecer produtos como serviços. Então, têm na sua fase de design tecnologias como inteligência artificial, verticalização e, portanto, têm a agilidade suficiente para oferecer rapidamente um produto, como fazer uma hipercustomização do produto. Estão, como disse, são fábricas que aparecem agora perto dos seus mercados de consumo, portanto estão perto dos clientes e com o objetivo de tentar controlar os custos são altamente automatizadas, portanto fazem utilização das mais diversas tecnologias no sentido de terem um fabrico altamente automatizado e, portanto, de alguma forma dependerem pelo menos de grandes quantidades de mão de obra. Em termos de visão de negócio, ela aparece totalmente consolidada, juntamente com as fábricas totalmente conectadas, e isto permite-lhe ter uma análise, terem uma visão analítica de toda a cadeia de fornecimento que passa a ser digital, desde os clientes até aos fornecedores. O controle e o comando são centralizados, isto permite que haja uma visão comum de todas as operações e desta forma possam fazer a implementação das best practices de um país, noutro país, de uma fábrica, noutra fábrica, lessons learned em China, serem adaptadas nas operações da América. É um exemplo, e também poderem fazer o balanceamento da produção, no sentido de verem que fábricas que estão acima da capacidade, fábricas que estão abaixo da capacidade e assim poderem balancear a produção para conseguirem uma rápida resposta à mudança, que é, ao fim e ao cabo, o grande objetivo das fábricas do futuro.
E onde é que a Infor pode entrar? De que forma é que a Infor pode ajudar nesta escalada ou nesta jornada rumo à fábrica do futuro? Então, com as nossas Cloud Suites, que falarei mais à frente, mas que basicamente aquilo que nós assistimos no mercado é que as empresas, se olharmos ao ecossistema da empresa, as empresas têm atualmente um controle sobre esta fatia superior, sobre as suas operações e os seus ativos, através dos ERPs, mas que não se encontram ainda conectados com os demais elementos, com os demais componentes do ecossistema. Portanto, controlam as suas operações, os seus processos transacionais a nível da ERP, mas existe ainda uma desconexão com todos os restantes elementos do sistema, do ecossistema. E então, onde entram as nossas Cloud Suites? Já agora, nesta imagem, se a isto fizermos aqui um exercício de cruzar um mapa de aplicações e de sistemas da empresa, desde os sistemas de shop floor até sistemas administrativos, financeiros, etc., aquilo que vamos ver é uma imagem semelhante a esta, que é um mapa de aplicações e de sistemas que falam diferentes linguagens, que provêm de diferentes fontes e que, portanto, não estão integrados entre si. E então, as nossas Cloud Suites estão baseadas, portanto, têm na sua plataforma base, a sua plataforma tecnológica, a sua plataforma digital, que se chama InforOS. InforOS significa Infor Operating Service e está potenciada por um Data Lake. Data Lake este que tem entre outros serviços, tem serviços de conectividade que permite conectar todas estas diferentes fontes de informação, porque é baseada em Open APIs e, portanto, uma tecnologia que permite fazer a comunicação e fazer a integração de dados provenientes de diferentes fontes. E esta é a imagem, é o gráfico, se quiserem, de todas as nossas Cloud Suites. A Infor tem uma forte missão de verticalização. Isto significa que nós temos várias Cloud Suites e que temos diferentes Cloud Suites para diferentes setores. Por exemplo, Cloud Suite, o mercado automóvel é servido com a Cloud Suite Automotive, o mercado de engenharia e construção é servido com a Cloud Suite Engineering and Construction. Portanto, aquilo que difere seria estas camadas aqui centrais, onde vêm Core Capabilities. Aí sim temos ERPs de suporte ou temos funcionalidades dos ERPs para um setor ou para outro, mas no demais a estrutura das Cloud Suites é semelhante a esta e é formada por 6 camadas que passarei a explicar e que estão assentes na cloud pública Amazon. Ou seja, as Cloud Suites da Infor são verdadeiramente multi-tenant. Quando fazemos uma atualização, fazemos para todos os tenants, porque as nossas soluções estão alojadas numa cloud pública com todos os atributos que conhecemos da Amazon Web Services. Portanto, uma cloud hiperescalável, autoescalável, segura, etc. Relativamente à estrutura das Cloud Suites, como disse, elas estão estruturadas em 6 camadas. A camada base é exatamente esta plataforma tecnológica que falei anteriormente, InforOS, é o sistema operativo da cloud, plataforma tecnológica, que além dos serviços de conectividade que falei do Data Lake, tem também outros serviços comuns como a gestão documental, alertas, workflows, etc. As camadas centrais são as camadas funcionais, em que existe uma que é core, são as funcionalidades core das Cloud Suites e, portanto, que são entregues out of the box. E a segunda é a possibilidade de optar por Extended Solutions, dentro do portfólio de produtos da Infor. Um cliente pode querer acrescentar à sua Cloud Suite: eu quero ter leitura óptica, ou quero ter gestão de ativos, ou quero ter gestão de armazéns, uma solução de WMS, enfim, podem escolher dentro de cada Cloud Suite. Existem opções, existem produtos opcionais que complementam e, naturalmente, que amplificam o footprint funcional da Cloud Suite, embora, como disse, elas são já só com as Core Capabilities, elas têm, digamos que, os processos end-to-end, as best practices do vertical a que se destinam.
A camada seguinte é a camada IoT, portanto é onde se faz todas as tools, digamos, para conectar equipamentos para posteriores recolhas de dados. As duas últimas camadas são social business, portanto temos um portal colaborativo que se chama Informingle, onde é feita toda digamos que o negócio social, portanto a comunicação é um portal colaborativo e finalmente a última camada, que é a camada de Data Management e Analíticas. E como é que nós implementamos as nossas Cloud Suites? Através dos Implementation Accelerators. Então, com a oferta das Cloud Suites, entregamos não só o pacote funcional, portanto, entregamos o software, mas também os Implementation Accelerators. Os Implementation Accelerators são processos end-to-end, orientados a esse vertical e out of the box. Eles estão lá já preparados para serem postos a funcionar assim que se instalem as Cloud Suites. E aquilo que nos tem, e obviamente que dado até o seu nome, Implementation Accelerators, permitem o mais rápido time to value. E aquilo que nos têm dito os projetos é que temos, que levou-nos a criar esta regra que nós chamamos internamente de 60-30-10, em que cerca de 60% dos processos core estão out of the box nos Implementation Accelerators, portanto, os clientes começam a funcionar muito rapidamente com cerca de 60% dos seus processos core, cerca de 30% têm alguns ajustes, têm configurações, e quando digo configurações é exatamente, estamos a falar de funcionalidades que são standards, estão nas Cloud Suites, mas que têm que ser ajustadas. Por exemplo, o output de documentos é um exemplo típico em que cada cliente gosta de tem os seus próprios documentos, tem os seus logos, etc. E, portanto, aqui entramos nos tais 30% de configuração. Portanto, não é out of the box, têm que ser ajustados, mas estamos a falar de configurações e não de novos desenvolvimentos. Os interfaces, enfim, todas aquelas situações que podemos imaginar que nas empresas, embora a oferta possua já as opções, mas elas têm que ser configuradas. E, finalmente, e apenas 10%, e isto são dados que nós temos recolhido nos nossos projetos, são requisitos únicos do cliente. Isto significa que não estão out of the box nos Implementation Accelerators e têm que ser desenvolvidos com ferramentas de extensibilidade. Ferramentas essas que também disponibilizamos na plataforma InfoOS, um dos serviços que oferece a plataforma InfoOS, entre todos aqueles que eu fui mencionando, é também o serviço de extensibilidade. Só assim podemos garantir que depois os upgrades para versões subsequentes possam ser feitos de forma automática. Aqui sim chama a atenção para o facto estes 10% serem alvo de uma análise da Infor, no sentido de que se forem requisitos que sejam interessantes e que sejam requerimentos para esse setor vertical, é a própria Infor a fazê-los, portanto é a própria Infor a fazer a extensibilidade desses requisitos para depois poder incorporá-los em versões seguintes das clouds, o que também explica aqui sim um pouco a dinâmica de introdução de novas funcionalidades. E é com as nossas Cloud Suites e com os Implementation Accelerators que vos lanço o desafio a iniciarem as vossas jornadas rumo às fábricas do futuro. Muito obrigada.